Good morning, good afternoon, good evening. Hi, hello, how are you doing today? What's up? This is your teacher, Branca Jandira, and this is a special teaching and the acknowledgement and the education and the practice of pronunciation of American English. Esses estudos são voltados para professores de inglês que alfabetizam dos 6 aos 60 anos. É também um processo de homeschooling, um processo pioneiro aqui na região, onde os próprios pais, tios ou avós que já estudaram inglês, com o material, eles conseguem alfabetizar o inglês através das aulas que eu vou gravar e postar para vocês. E depois dos primeiros passos voltados para as crianças, eu vou avançando no processo de confiança e pronúncia do idioma bretão, ou seja, inglês, mas modo de falar, porque é do Reino Unido, é da América do Norte, Austrália, New Zealand, etc. A primeira parte eu vou introduzir com uma parte teórica, mas, na verdade, é a apresentação de tudo que vocês vão ver. Vocês só vão saber exatamente do que eu estou falando quando nós fizermos um por um. Por isso que eu tenho essa folha aqui, ó. Aqui, escrito literacy. O que importa é que vocês fiquem-se no gráfico. Você pode estudar inglês anos e anos na escola, e, às vezes, você não atinge seu objetivo, pelo menos de uma boa leitura e um bom listening, porque a escola pula os primeiros passos e depois ele não segue uma linha metódica, fechada, de literacy. Observe que a primeira série no Brasil refere-se à alfabetização. A criança alfabetizada na primeira e segunda série. Quando o adulto não é alfabetizado, ele faz um curso de alfabetização de adultos. Seja como for, as palavras são diferentes, as figuras são diferentes, mas o processo é o mesmo. Você tem que fazer etapas. Então, essas etapas são feitas se nós tivermos uma consciência de que a língua inglesa não é uma língua silábica como o português, onde o português você ensina silábico, 4 sílabas, você fala por sílabas, em inglês não, você fala por pedaços, você vai aprendendo a fazer as misturas. Essas misturas podem ser encontros vocálicos ou consonantais, mas a questão é que se você pensa, vou compartilhar uma figura aqui, quero chamar a atenção que eu não sou desenhista e tudo isso é um processo de pesquisa, tá? Por isso que eu sempre coloco o nome dos autores de cada figura com respeito ao trabalho dos outros, né? Então, a gente pensa, a maioria das pessoas pensa que tem um livro onde você vai aprender uma cartilha, o beabá, né? Babebi Bobu. Bom, temos também inglês. Aqui nós temos A, E, I, O, U. Em inglês nós temos A, I, E, O e U. Aí você pode fazer bay, by, b, bow, bill. Mas não funcionam. A maioria das vezes você tem as vogais longas. Você tem essas 5 vogais, elas são chamadas vogais longas. No alfabeto, é assim que se fala: A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Só que nós temos essas mesmas letras com outros sons. Então, nesse livro, as letras que estão saindo dos livros, elas não são, na verdade, o que a gente pensa que é.
porque a letra B é B. O A pode ser A, A, EI. Então, o que nós vimos e acreditamos como certo não atende aos princípios alfabéticos ou linguísticos ou dos sons da língua inglesa. Nós temos aqui que entender que o princípio é que um alfabeto é composto por letras, mas que esses são nomes de letras, não são os sons das letras. E nós não fomos muito ensinados, nós, professores de inglês, não fomos treinados na prática nesse estudo. Estes não são sons, a não ser os sons longos, A, E, I, O, U. Mas nós aprendemos a falar, nós usamos sons que saem da nossa boca ou de uma forma livre, A, I, O, U, que são as vogais. Elas são chamadas de vogais porque ela não se encosta, ela não tem atrito em nenhum lugar da boca. A língua fica relaxada, só muda de posição. A, E, I, O, U. A, O. São vogais. Para ver consoantes, tem que ter atrito. B, P, e, finalmente, nós temos essa questão. As letras não correspondem. Inglês não é silábico, inglês é uma língua de juntar pedacinhos, chamados misturas. Nós temos chamadas vogais longas e vogais curtas, que são muitas. E nós temos que ver se essa palavra faz sentido para quem nos escuta. Finalmente, vamos ver. Falar inglês é saber inglês? Quem me responde essa pergunta? Coloque aí na nossa página do WhatsApp. Saber inglês é dominar a língua? Não. 95% dos brasileiros não sabem inglês, mas não falam. Sabe, assim, muito menos. Né? Só aqueles que passaram por professores particulares, moraram fora, ouvem música, jogam videogames, esses têm uma boa noção do inglês, por causa da convivência diária com a língua. Com a convivência, às vezes, o dia inteiro com a língua através do computador, do celular. Então, uma coisa, você ter a consciência que inglês, primeiro, é uma língua estrangeira. E o que dói a mim, já foi até questão lá no Conselho Britânico, que eu não entrei na conversa, porque havia um professor inglês, e eu não gostaria de interromper o pensamento dele. Mas um professor bateu no meu ombro e pediu para perguntar a ele como que, se o aluno da escola não conhece os sons da língua, como que, se ele não sabe inglês, como é que ele vai ler inglês? Eu não respondi por ela, no momento também não estava com a resposta na cabeça, mas eu acho que quando o aluno está com o livro de inglês, sexto ano, oitavo ano, segunda série do ensino médio, ele não está lendo inglês. Ou ele está repetindo a palavra do professor, ou ele está lendo em português um monte de letras e palavras e frases que não fazem sentido. Isso chama-se consciência fonológica. Nós estudamos na faculdade, mas estudamos de uma forma que não trouxe a prática. Então, vocês vão ver vários exemplos do que é que, para você saber inglês, é quando você tem o input, você recebe o conhecimento, você ensina os sons para o aluno, ensina como mistura, ensina como aumenta a palavra, diminui, ensina os encontros vocálicos, consonantais, os dígrafos, ensina o ritmo, a melodia, tudo diferente do português, muito diferente. Então, primeiro, nós temos que nos conscientizar, nós, professores, principalmente os professores da escola pública, ou de turmas grandes, que nós não lemos inglês no livro de inglês, nós lemos
português no livro de inglês. Essa questão não é levantada aqui no Brasil por nenhum professor que eu conheça. Por isso, eu tive que fazer 2 cursos lá fora, porque eu fiz uma avaliação dessa matéria e, ao contrário da maioria, eu me dei muito mal na prova. Tirei nota baixa, porque eu não sabia. Então, eu busquei o conhecimento. E o que me deixa, assim, espantada é como que o Brasil ainda, os responsáveis, eles ainda não entram na questão de que inglês é o som da língua inglesa e não o som da língua portuguesa ou das línguas latinas. Então, está aqui uma introdução. Letras no papel não ensinam. Letras no papel continua sendo língua portuguesa. Que nós temos princípios de alfabeto, que eu já expliquei para vocês, e que nós temos um passo, os passos que eu mostrei para vocês aqui, são esses que estão escritos aqui, ó, looking ahead, é o que nós estamos começando nesse primeiro momento, olhando à frente. Quais são os princípios alfabéticos? Primeiro, letra não é som. Segundo, inglês não é uma língua silábica, português é. Inglês é uma língua estrangeira. Então, a palavra awareness significa ter ciência da fonologia. Ah, mas inglês não é fônico, porque uma coisa é a letra, outra coisa é o som. Então, tá bom, vamos ter consciência de que para saber inglês temos que saber decodificar primeiro, consoantes e vogais. Nada de A, B, C, F, G. Você pode dar como brincadeira, você pode dar como uma ferramenta, mas você tem que trabalhar as palavras assim. Eu vou fazer e depois eu mando um falante. Eu acho que a vantagem de nós estarmos juntos é que vocês vão ter um falante nativo. Eu vou procurar um professor que ensina isso. É claro que tem que ser nativo, porque no Brasil não tem, nem nos cursos que eu vejo na internet, excelentes cursos, eles não praticam muito essa parte. Algumas escolas particulares, bilíngues, nas capitais, já fazem isso, mas é raro. Então, nós temos os seguintes princípios básicos. Nós temos que identificar o que é uma vogal curta e o que é uma vogal longa. Seguinte, sabemos que grafemas, as letras, não são iguais em português. Temos que identificar os dígrafos e os encontros consonantais vocálicos, ou trígrafos em inglês, é muito importante para você fazer a mistura dos pedaços que você vai pronunciar. Então, você tem que ver como trabalhar com os sons. Agora, olha só o passo. Ó. Os sons do alfabeto e os sons das vogais. Depois, você tem que trabalhar com as sílabas, as pequenas famílias, que são, vou dar a primeira família, at. Depois, você trabalha com os blends, os dígrafos, os trígrafos. Depois, você trabalha a leitura da palavra na frase até você chegar. Se você pular qualquer etapa, você afunda tudo. E para você alcançar o alvo, você não pode pular etapas. E são etapas que nós não temos trabalhado. Vamos inovar, vamos aprender a acertar e errar, porque tudo que é novo causa medo, tudo que é novo causa descobertas. Professora, você não acha que dessa forma fica melhor? Professora, a senhora acha que isso está de acordo com a realidade? Isso é o que o aluno precisa saber? Então, só a união de profissionais é que pode chegar. Então, não estou aqui como professora, eu estou aqui como colega, para nós discutirmos juntos e acharmos uma forma que a gente garanta a aprendizagem do aluno na escola. Só nós podemos fazer isso, nós somos graduados. Ou, se não somos graduados, nós estudamos para isso. Não precisa ir para a faculdade para saber inglês, né? Faculdade para ter um número, um certificado.
Então, nós temos essa consciência daquilo que eu acabei de falar até nós chegarmos finalmente nos sons das letras e como fazemos para juntá-las, separá-las e modelá-las. Vamos aprender a manipular. Seja bem-vinda. Você vai gostar dessa viagem que nós vamos fazer. Essa é uma viagem linguística aplicada à língua inglesa. Thank you very much. See you on the first video, que vai ser a família ACT. Bye bye.